Olá pessoal, aqui é a Cláudia do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma noite com vocês. Há algum tempo em nossas pesquisas, lemos uma informação bem interessante. Fala sobre os Greys. Eles estariam escondendo tecnologia em desertos ao norte dos Estados Unidos. Essa é uma informação que chegou por parte de informantes. Eles estariam guardando essas tecnologias em esferas e enterrando em lugares ermos, e só algumas pessoas do alto escalão possuem as localizações exatas. Esse informante trabalhava em projetos secretos e não trabalha mais. Na época não levou muito a sério essa informação, até que recebeu uma missão, um protocolo para cumprir na cidade de Atlanta, em Geórgia. Coincidência ou não, é o mesmo local onde estão as pedras que foram demolidas recentemente, as pedras da Geórgia. Como esse informante é sensitivo e possui dons especiais, ele recebeu informações em mãos e assim seguiu as coordenadas e foi a um lugar que ficava no meio de um deserto americano, ermo, afastado de tudo, e ele encontrou naquelas coordenadas um terreno com uma estrutura construída nele. Por perto, ele conseguiu ouvir um zumbido bem baixinho e teve permissão para entrar. Só que a estrutura é camuflada. Dentro dessa estrutura há outra estrutura que leva a um espaço no subterrâneo, e ele foi levado a um lugar onde ele viu objetos com texturas brilhantes e muito polidas. O ar na estrutura maior, que protege essa estrutura menor, não é refrigerado, é bem abafado, mas as cores azul, prata e dourada se destacavam. Ele sabia que as esferas guardam energia compactada, talvez até do tamanho de um pequeno chip. Sendo sensitivo, esse informante começou a perceber, a sentir emoções, mas não emoções humanas, embora fossem suaves e parecessem vir de uma consciência coletiva, o que geralmente, nesse caso, nós costumamos chamar de mentalidade de colmeia. Então, ele chegou em um local onde ele viu os Greys, os seres cinzentos, que é claro não são humanos, mas são humanoides. Já falamos sobre isso aqui no canal antes. E ao contrário do que muita gente pensa, eles não costumam usar naves, mas sim portais aqui mesmo no planeta. Em documentários feitos no rancho Stardust, por exemplo, e que nós falamos aqui no canal, os moradores afirmaram que os Greys simplesmente apareciam dentro da casa, fosse na sala, nos quartos, eles apareciam e desapareciam, causando caos. Então, ao contrário da espécie humana, os Greys possuem esse tipo de consciência, uma consciência única. Nesse lugar, eles trabalhavam apenas com humanos, não havia outra espécie, e a energia compactada dentro das esferas, ele viu que não era estável, era fluida. Ela tinha o seu próprio fluxo de energia. É como se cada esfera tivesse vida própria. Eram como esferas biológicas, organismos que possuem um propósito maior, mas que continuam sendo dispositivos que, mesmo dentro dessas esferas, compartilham a mesma consciência. Então, quando alguma nave dos Greys é avistada nos céus, e isso é muito difícil porque quando há algum avistamento, é praticamente impossível dizer se é nosso, feito com tecnologia reversa, se é de tal ou tal espécie. Mas quando uma nave dos Greys é avistada nos céus, geralmente a nave está lá para observar. E geralmente não está sozinha, sempre são duas ou mais fazendo um movimento orquestrado. Podem emitir luzes amarelas ou
alaranjadas. As abduções não se tornaram mais prioridade, porque o material genético que precisavam conseguiram através de acordos governamentais, mas elas continuam acontecendo em menor escala. Eles estão aqui, mas a origem deles vai além de Zeta Reticuli, como imaginávamos, porque, como cientistas e geneticistas, eles podem ter chegado no nosso sistema vindos de outros, porque eles percorreram milhares e milhares de anos-luz em seu caminho, visitando muitos outros sistemas em galáxias com vida, onde puderam recolher diversos tipos de materiais. Há algum tempo, fizemos um vídeo falando sobre os Greys que se recusaram a servir os reptoides e se afastaram, tornando-se mais próximos da Federação. Ressaltamos que isso não significa que um é mau, outro é ruim. Esse conceito diante do universo é relativo. Os que se aproximaram da Federação não se envolvem mais com experimentos, seja com humanos, animais, e apesar da consciência coletiva que permanece, pois eles não se desconectam, as suas mentes estão interligadas porque é algo da espécie, é inerente aos Greys, e eles possuem uma consciência mais elevada do que a nossa, o que não significa que seja tão expansiva. Entendam isso. Tudo gira em torno de um dispositivo dentro das esferas que podem ser tecnologias conscienciais. Agora, embora unidos nessa consciência coletiva, alguns estão se abrindo para um novo nível, o que significa que não podemos marginalizar a espécie, pois muitas outras podem mudar de forma e assumir a forma de um Grey para fazer algo muito ruim. Eles, como já mencionamos, não possuem ideia do que o ser humano passa nos experimentos que fazem. Eles apenas fazem. Para eles é normal. Eles precisam. E eles nunca tiram mais do que necessitam. Nós nunca ouvimos falar de um lago que foi totalmente seco por uma nave espacial. Queiramos ou não, eles são fractais da fonte, são nossos fractais, não há como negar. Eles pertencem ao universo, eles são seres cósmicos. Depois de algum tempo inserido nos programas secretos, esse informante teve acesso ao interior de uma nave originalmente Grey. Pensamos logo, deve ser bizarra, estranha, mas ele, como sensitivo, ele saberia se houvesse um holograma rolando, e não foi o que aconteceu. Ele viu que a cor no interior da nave não era branca, era bege clara, e que haviam poucas estruturas como mesas espalhadas, e sobre elas ele viu algo muito brilhante. Convém ressaltar que esse acesso à nave foi por desdobramento e não foi em forma física. Ele sentiu que a nave era esférica e, ao se aproximar do que parecia uma mesa, ele viu uma esfera dourada. Ali, dentro da nave, ele sentiu o ambiente frio. Ele sentiu o cheiro, sim, ele sentiu, embora estivesse em desdobramento. É como um sonho lúcido. Você interage com o que está ao seu redor. Ele sentiu um cheiro desagradável. E mesmo que um Grey não deseje mais ser vassalo dos reptoides, não significa que possam mudar quem são. Como eles não possuem aparelho digestivo nem reprodutor, eles se clonam e alimentam-se por absorção quando passam o que precisam, que poderíamos chamar de nutrientes, naquilo que entendemos por pele. Ele foi então informado que não só nos desertos, mas nas regiões mais frias e inóspitas do nosso planeta, também existem esferas enterradas. Com qual propósito? Não sabemos. Elas ficam protegidas dentro de cúpulas artificiais. Então, como vemos, os Greys aqui
Eles precisam se vestir para suportar uma gravidade diferente do planeta original. Mas entre eles, usam o que conhecemos por macacões, que permitem identificar em qual setor atuam quando atuam junto a humanos. No momento, aqueles que não desejam mais participar do sistema se preocupam mais com retaliações do que conosco, porque eles sabem que os que ainda estão trabalhando para os governos e obedecendo ordens ainda estão envolvidos em projetos para enganar a espécie humana. Eles disseram por telepatia que os reptoides estão aqui agora e já estiveram em um longo tempo no passado, ajudando a interferir a nossa transição. Então vejam bem e analisem a frase. Estão aqui ajudando a interferir, portanto, não são os verdadeiros responsáveis pela interferência, a origem da interferência, eles estão ajudando. E os Greys não são medrosos, apesar do que sofrem por parte de uma civilização desconectada da fonte. Empatia é entender o outro, mesmo que o outro não seja da nossa espécie. Então, para você entender um Grey, você precisa pensar como ele. Para entender uma mente reptoide, você precisa entender como ele pensa. E em ambos os casos, ter a consciência de que eles vieram de um mundo diferente, absolutamente diferente do nosso. São duas espécies diferentes uma da outra, até no aspecto de consciência e hierarquia, mas a primeira não se submete absolutamente e faz o que lhes convém, mantendo liberdade para isso. As duas espécies vivem em ambientes diferentes, são diferentes também em nível de consciência, são dominados e dominantes ao mesmo tempo. Possuem tecnologias diferentes e precisam se adaptar ao nosso planeta o tempo todo, porque eles não são daqui. O grupo dominante, ambos são sencientes, veio de um sistema onde as temperaturas são naturalmente muito quentes. Entretanto, sim, eles possuem sistema digestivo e preferem caçar. Possuem uma forma humanoide e viveram muito bem por aqui no tempo Jurássico. Possuem uma forte e praticamente incontrolável tendência a criar conflitos e por isso são muito combativos, até entre eles. As naves costumam ser em forma de charuto e são mais usadas para transporte de tecnologias, armamentos, então há pouco espaço por dentro, tendo em vista que o porte dos pilotos e de quem tem a função de cuidar e guardar a tecnologia que está sendo transportada já ocupam um lugar muito significativo. E os pilotos são escolhidos pela personalidade, não pela força em combate. Onde chegam com as suas naves, as coisas saem do controle. Planetas são invadidos, colonizados, dominados. Eles tornam tudo caótico porque não possuem paciência para esperar. Eles querem chegar e conquistar e dominar. E nós temos falado muito em relação ao tempo. Tempo terrestre é uma coisa, mas o universo é atemporal. Então, para eles, é uma eternidade esperar o momento certo para tomar conta do planeta. Existem outras espécies envolvidas. Vamos lembrar a todos que as imagens deste vídeo são puramente ilustrativas, ok? Só para ressaltar. Prosseguindo em relação ao nosso planeta, há uma diferença porque são várias espécies em acordos frágeis que estão se rompendo um a um. E nós não estamos mais no estado primitivo inicial. Estamos em uma fase considerada como se fosse um alerta laranja para eles. Além disso, há seres benevolentes, tão avançados quanto, nos ajudando. Como fizeram em Marte? Quando saem dos planetas, se eles não são explodidos, tais planetas levam milhares de anos para uma recuperação inicial.
No nosso caso, aqui no nosso planeta, houve uma interferência, houve um erro de evolução. Nós não deveríamos ter passado por uma manipulação genética. E o que vivemos hoje não deveria ser a nossa linha do tempo. Provavelmente, em um universo paralelo, há uma Terra que não sofreu essa influência de espécies intrusivas. Infelizmente, já há outras terras que viraram cinzas. Como humanos, estamos conectados e podemos ter lembranças confusas de outros tempos. E isso é um assunto para um vídeo posterior. Um paralelo aqui. Temos oceanos onde existem várias espécies marinhas, mas todas estão no oceano. Então, nós estamos em um universo onde vivem várias espécies, mas todas estão interligadas. Pelo início de todas as coisas, todas estão no universo. Cada espécie está vivenciando a sua experiência, separadas ou não por dimensões, seja o que for, mas cada uma está vivendo a sua existência. Talvez mudanças climáticas sejam necessárias no nosso planeta apenas para que eles continuem por aqui. E finalizando este conteúdo, uma curiosidade que os Greys possuem em relação a nós é por que nós prezamos tanto a conexão com a fonte criadora. Por incrível que pareça, nós temos Greys que, através das suas experiências aqui na Terra, evoluíram. E há aqueles que ainda permanecem inalterados. Os Tall Greys, que são os Greys mais altos, diferem destes menores, dos cinzas, culturalmente, mas também estão conectados. E nós continuaremos abordando este tema conforme nos for permitido. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.